Olá, comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui para mais um estudo do livro que é o Espiritismo, por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2, que se chama O Cético, mas o Felipe Albani, que é nosso coordenador pela diversidade do povo preto, no dia de hoje, vai falar sobre alguns tópicos conosco. Então, ele começa aqui em médiuns interesseiros e depois ele vai discorrer sobre alguns outros itens, que esse capítulo é muito extenso. Então, para não me alongar também, vou dando as boas-vindas ao Felipe e passando a palavra para ele. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Apesar de fazer 6 da manhã, né? A gente já às 6h30 da manhã, na verdade, essa live fica disponível para quem quer que apareça. Então, desejar boas-vindas a todos do canal Paz e Bem, da TV 247, do Sejus, e quem está aí perdido, viajando pela internet e encontrou a gente aqui para falar de espiritismo e falar de alguns tópicos muito interessantes e importantes nesse diálogo extremamente longo, mas ao mesmo tempo rico de informações que Kardec procurou compilar, falando com uma personagem que é relativamente comum, que são os céticos. No caso, ele tentou criar essa figura do cético e com ele conversar sobre alguns pontos interessantes. E por ter muito assunto, ele separou em diversos tópicos, e aí a gente tentou dividir para conversar com vocês de uma maneira mais tranquila sobre alguns pontos. E aí, por exemplo, ele começa falando dos médios interesseiros. A gente fica olhando para alguns, né, cara? A gente fica assim, meu Deus do céu, onde estão essas pessoas, né? A gente vê assim, parece aquela humildade, na verdade, muitas vezes tem outras questões envolvidas, a gente fica até preocupado com a questão, porque às vezes essas pessoas representam o movimento espírita em alguns lugares e acaba que muitas vezes estão escondendo outras intenções aí nessas atitudes. Então, o que Kardec comenta? Na verdade, ele pergunta a partir de uma provocação do cético. Aquele que não quer se dar o trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam de curiosos. Então, uma das preocupações que Kardec teve logo no início do movimento que ele começou a criar e que acabou se tornando o que nós chamamos de obras básicas, outros chamam de codificação, outros chamam de obras fundamentais, está nessa questão. Curiosidade, a princípio, não é o objetivo de atrair as pessoas. Ele diz outra coisa, que as comunicações além túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Então, esses espetáculos que muitas vezes a gente vê que algumas casas promovem, algumas instituições tentam promover, não estão de acordo com a proposta de Kardec, que é uma proposta séria, uma proposta que tem por objetivo o estudo, a evolução humana. E ainda tem uma outra coisa que ele coloca. Os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, porquanto dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que o indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Ou seja, pode estar tudo preparado e não acontecer nada. Como quem participa de minha reunião mediúnica, muitas vezes acontece, passar ali 2 horas, às vezes, parado, concentrado, e não acontece nada. Em outros momentos, as manifestações são até um pouco exaustivas para o próprio médium, mas isso porque não há condições de o médium simplesmente querer que o espírito se manifeste. O espírito tem vontade própria, assim como nós, somos espíritos também, só que neste momento estamos encarnados. Outra coisa que Kardec coloca, além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras. Seria, na verdade, um crime, se a gente for parar para pensar. Você achar que pagando o médium, você vai receber a mensagem do espírito em questão. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. E mesmo no livro dos médios, que já estudamos aqui também, fala sobre a dificuldade que é, às vezes, você identificar o espírito.
não é fácil, existem algumas coisas que ajudam, mas nem sempre a gente vai dizer que há 100% de confiabilidade. Por isso que é importante sempre a sinceridade, o desprendimento, a falta de interesse quaisquer, apenas em trabalhar. Esse é o objetivo. Voltando a Kardec. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos muitas vezes encontram divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos do evocador. Então, olhem bem a preocupação de Kardec com relação a não macular a doutrina, não macular o movimento que estava nascendo. É exatamente para a gente não misturar as estações, porque até hoje, quando a gente pega pessoas que são interesseiras nesse sentido, são pessoas voltadas ou pelo dinheiro ou pela fama, porque a fama ajuda a ter outras coisas, né? Outros objetivos. Fora uma coisa que é muito comum, né, Carla? A pessoa se tornar uma espécie de guru, que é uma das coisas que a gente combate bastante aqui no Sejus, ou seja, a gente procura ter muito cuidado, inclusive entre nós, porque a gente tem pessoas que a gente admira, mas a gente sabe, todos nós somos falíveis, estamos ainda em processo evolutivo. E a gente vê, inclusive, se a gente pode puxar um pouco de uma pessoa que a gente admira, apesar de não ser espírita, eu digo apesar, né, não necessariamente ninguém precisa ser espírita, o Papa Francisco. Uma das primeiras atitudes dele no papado foi justamente se ajoelhar frente a um outro padre, numa forma de estimular as pessoas a se confessarem, que é um dos parâmetros do catolicismo. Então, a gente vê que ele está procurando o máximo que ele pode, ou dos limites que ele pode, ser um exemplo também de humildade, coisa que a gente não via durante muito tempo de vários líderes nossos. Quer comentar alguma coisa antes de a gente prosseguir? Eu queria, porque assim, tem gurus aí do movimento espírita tradicional que dizem assim, eu não recebo nada, né? Só que aí eles têm obras autorais, fazem congressos luxuosos, vendem ingressos a preços mirabolantes. Então, assim, quando a gente fala não receber, é não receber mesmo, não é mais ou menos ter interesses secundários. E o Papa Francisco, ele é admirado por todos, porque ele já fez mais pela Amazônia, com o Sínodo da Amazônia, do que qualquer pessoa do desgoverno atual. Então, é bom a gente notar isso. E sem inventar história, diga-se de passagem. Então, continuando aqui. Ele coloca até uma das coisas, né? Dá dinheiro, o médium não consegue que ele obtenha que se façam o que querem. Essa dádiva que viria a desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Então ele coloca que esse objetivo de conseguir dinheiro, e aí puxando uma coisa nossa também, questão de fama, ou tentar ser admirado, é algo que na verdade pode atrapalhar o médium em si. Quando se está bem compenetrado desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tenha a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, que é o caso do cético, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente. Se deseja ser auxiliado, pois se é uma verdade que a fé não se impõe, não é menos que se não pode comprá-la. Ou seja, não tem como você comprar os espíritos, nem convicção. Isso é uma coisa que vem de dentro, e por mais que a pessoa queira ou se sinta, os espíritos não querem se sentir, pelo menos os espíritos superiores, não querem que convencer a gente. Eles querem que a gente se mova e entenda os objetivos. Por isso que essa relação pode parecer um pouco estranha. Por exemplo, o fato de a gente não querer ou não fazer prosélitos, ou seja, converter as pessoas a qualquer custo, que a gente vê isso em muitas outras movimentos religiosos. O nosso objetivo não é esse. Kardec, principalmente, é muito claro nesse diálogo. E aí, o cético volta. É justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver. Essa é a provocação, exatamente. Ou seja,
Seu trabalho na mediunidade é justo que eu receba por esse momento. Afinal, tem aquele velho ditado, time is money, né? O tempo é dinheiro. E aí Kardec responde, primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio? Tanta gente que de repente não encontra espaço em outro lugar, vê que tem alguma habilidade, ou sabe de repente fingir, e aí resolve dar uma de médium. E aí o que Kardec coloca? Não há sacrifício algum em empregar o tempo em uma coisa que se espera tirar lucro. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos do trabalho comum e não abandonam suas profissões. Eles não consagram a mediunidade, senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, pegando parte do tempo destinado aos divertimentos e ao repouso. Ou seja, não é necessário você ser uma espécie de sacerdote da mediunidade ou sacerdote do espiritismo. Independentemente de outras religiões terem esses trabalhos ou esse profissionalismo, a nossa proposta é essa de você conviver em sociedade sem se dedicar a viver da religião. Até tem gente que depois de aposentar até vive, né, Carla? Tenta se dedicar exclusivamente, mas não é uma coisa a ser padronizada. Nós temos família, nós temos a vida profissional, nós temos até mesmo o nosso ativismo político, né, o que a gente muitas vezes tem aqui, que é por isso também que a gente está aqui. Então, a gente não precisa se dedicar exclusivamente a alguma causa, apesar de que quem, por exemplo, eu vejo que muitas vezes as pessoas que se dedicam também ao profissionalismo religioso, muitas vezes também têm outras profissões. Padres que são professores também, têm outras funções. Então, a gente vê que é possível também conjugar outras vivências em sociedade também. Quer falar, Carla? Eu vi que você abriu o microfone. Não, é que eu vi que quando você falou sacerdote, gente, é só para entender. Eu não sei se classifica como uma metonímia ou como uma metáfora, mas assim, a gente não tem sacerdócio no espiritismo, então, de forma figurada, que o Felipe está falando isso, de alguém que enfaticamente trabalhe por isso, a gente pode dizer dessa forma, né? E no movimento conservador tem padre que faz tudo, tem padre cantor, dançarino, tem um monte de coisa aí. Então, não que um padre progressista não possa cantar e dançar, pode também, mas eu digo que às vezes a qualidade desse material produzido é bastante questionável, né? Então, vamos lá. Verdade. E aí, voltando para Kardec. Todos veem no Espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade. Consideração e os verdadeiros interesses da doutrina reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Consideram uma injúria a acusação de tirarem lucro da sua faculdade. Então, é um cuidado que a gente, pelo menos da nossa parte, procura orientar os médios. Infelizmente, de ver pessoas que preferem se descuidar disso, preferem muitas vezes até viver dessas questões, mas infelizmente depois isso pode se reverter e vai se reverter muito contra essas pessoas que usam dessa forma. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, afastam os médiuns que aproveitam, servindo-se de cartas, e até coloca outras coisas antigas, como clara de ovo, bola de café, etc., a fim de contentar todos os gostos, esperando por esse meio, na falta dos espíritos, atrair os que ainda creem nessas técnicas, digamos assim. Se eles ainda se prejudicassem, ou melhor, unicamente a si prejudicassem, o mal não seria grande, porém há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal-intencionados para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Então é um cuidado que Kardec tinha que ter, porque aqui a gente tem até uma certa, descobri até conversando com um ativista que está morando nos Estados Unidos, que em outros lugares há pessoas que ainda confundem de uma maneira até
mais profunda essa questão do espiritismo com esses adivinhos. E aqui no Brasil, algumas pessoas ainda têm essas confusões também, quando vocês colocam lá, médium espírita traz o amor não sei quanto tempo. Então, há essas coisas ainda também aqui no Brasil, e isso é complicado, porque as pessoas às vezes têm a faculdade, mas preferiram, em vez de se utilizar de outras formas, utilizarem disso, e certamente, se há algum fenômeno, certamente quem está ali não é um espírito elevado. Então, o que vem por aí, realmente, se a pessoa entra nesse ambiente achando que vai contar espiritismo, vai contar exatamente o contrário do que a gente estuda e do que a gente propõe. Só para contar para vocês, né, o Felipe mencionou aí o ativismo, ele está fazendo um trabalho pelo Sejus no Instagram toda segunda-feira, o horário habitual é 20 horas, mas nesse caso foi às 21, com pessoas do movimento LGBT+, e pessoas do povo preto, falando, é um bate-papo, chama Vem de Insta, então quem quiser, quem puder participar e ver, é no Instagram do Sejus. E sobre a questão dessas videntes que cobram, não sei como é que chama isso, mas eu tive 2 relatos essa semana de pessoas que foram, né, que pagaram no desespero, né, muitas vezes as pessoas vão e pagam, e não disseram nada, e essas médiums acabaram errando, né, para a gente ver como é que não é mesmo uma mediunidade. Então, para uma delas, falou: olha, porque seu marido falecido, só que o ex-marido da pessoa está vivo, não é um ex-marido falecido. E para outra, eu nem me lembro qual que foi o caso, mas também foi um erro. Então, quando a gente não dá informação e vai, se for nessas pessoas e não der informação, não fizer comunicação corporal, muitas vezes a gente já constata o equívoco ali mesmo, né? Então, é importante olhar isso. Vou te devolver a palavra, Felipe. Tranquilo. Outra coisa que ele coloca, o cético. Muita gente que deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos, como a gente tem professor público, médico público, funcionário público. E aí o que o Kardec coloca é o seguinte, que essas pessoas buscariam antes como divertimento, ouvir uma leitura de boa sorte, né, que ele chama em várias traduções está lá como Benedicha, do que como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja convencer-se enquanto os meios, mais tarde ou mais cedo, se tiver perseverança e boa vontade, porém, se não está preparado para isso, não é para assistir uma sessão que você ficará convencido. E por isso que a recomendação que a gente tem e que a gente aproveita o espaço aqui no Paz e Bem, de trazer essas obras, que é uma forma melhor e mais adequada de a gente entender, inclusive, o que é dentro da doutrina, aquilo que são fenômenos que a gente entende, mas que a gente vê que muitas vezes é ainda uma mediunidade não educada, que é passível que a pessoa passe a orientar melhor a sua maneira de lidar com a própria mediunidade, enfim. São coisas que a gente vem estudando e que a gente vem aproveitando o espaço para esclarecer. E aí, só para concluir essa primeira parte, Kardec diz o seguinte: não concluo do que tenho dito que todos os médios interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele o charlatanismo e autoriza a suspeita de falsidade, ou velhacaria, que é a palavra que é usada aqui. Quem deseja convencer-se deve, primeiro que tudo, procurar elementos de sinceridade, que é muita coisa que às vezes a pessoa é sincera, mas também é sincera que ela quer se aproveitar da situação, infelizmente. E aí a gente parte para a segunda parte, que são os médiuns e feiticeiros. E isso por um lado, é interessante, mas ao mesmo tempo polêmico, porque um texto, se não me engano, agora não lembro se é no livro Céu e Inferno, se é na Gênese, Carla, mas acho que é na Gênese, a gente chegou a estudar essa questão, por exemplo, em que tem alquimia e química, astrologia e astronomia. Então, você tem também essa relação, lembrei, foi na Gênese, quando a gente estudou, não, daqueles 4 trechos dos primeiros capítulos que a gente estudou, sobre essa questão de aquilo que tem uma base científica e aquilo que tem outras bases mais tradicionais, mas que não tem esse caráter científico, por exemplo, que é o que o Espiritismo nos traz.
Então, o cético comenta, médios e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. E aí Kardec diz o seguinte, em todos os tempos houve médios naturais e inconscientes, que pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e de acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima das pessoas comuns. A ignorância exagerou o seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a daí a justa reprovação que os feriu. A gente não pode esquecer que, pelo menos nos evangelhos, inclusive, os fariseus acusaram Jesus de ter pacto, né, com o demônio. Então a gente vê que esse papo vem de longa data, né? Inclusive, como o pessoal diz, está na Bíblia, também está na Bíblia essa situação. E aí Kardec continua. Longe de reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, egrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo seu justo valor os possíveis fenômenos sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Eles não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, e ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, de onde se conclui que os médios não são e nem podem ser feiticeiros. Já que a ideia de feitiçaria é que a gente já faz uma artezinha ali e já tudo vai acontecer. E não é assim que a banda toca, pelo menos dentro da visão espírita. Quer comentar, Carla, antes de a gente seguir? É bom a gente olhar, né, no Mulheres e Mitos, a gente tem bastante falado sobre isso, né, o quanto essa pecha, né, de bruxa, de feiticeira, principalmente para as mulheres, tem contribuído para manter o status do patriarcado. E com o espiritismo não é diferente, né? Ou é bruxaria, ou é feitiçaria, ou é alucinação, né? Cada hora é uma desqualificação que se aplica, porque não é mais fácil do que tentar entender, né, e aceitar que existe essa comunicação e que a morte é só uma mudança de estado. É verdade. E aí, volta o cético. Todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade em público não são, a nosso ver, ao vosso ver, senão charlatanice? E aí Kardec diz, não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria, e aí quem puder lembrar, a gente também já estudou o livro dos espíritos, a escala espírita, que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores ou pessoas que fraudam na vida terrena. Também há mediunidade especialmente próprias para esses gêneros de manifestações. A obtenção desses fenômenos à vontade, sobretudo em público, é sempre suspeita. Por isso que a gente também não recomenda esse tipo de manifestação em público. Que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto, novamente, volta Kardec, é a melhor garantia de sinceridade. E outra coisa que Kardec comenta, não é certamente aí que se deve beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina, como muita gente imagina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes, as pessoas que querem evitar o assunto, a falarem dele. E aí a gente passa para a terceira parte, que são a diversidade dos espíritos. Até já comentei da escala espírita, mas é importante a gente sempre lembrar dessa questão. O cético vira para Kardec e pergunta, né? Falar sobre espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos, confesso-vos que não compreendo essa diferença, né? Muita gente ainda imagina que o que vai aparecer, tem algumas filosofias que dizem que só demônios aparecem, e outros que acreditam que quem está falando ali, ou quem escreveu, é uma sumidade que está falando ali, e na verdade, o que Kardec fala? Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. O progresso dos espíritos faz-se gradualmente, algumas vezes com muita lentidão. Entre alguns há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados.
Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e as novas provas os venham esclarecer. Então, realmente, é esse outro ponto. Nós somos todos, como eu digo, somos todos imortais irmãos, porém, estamos numa jornada evolutiva que ainda tem muito tempo, tem muita coisa ainda a ser colocada nessa trajetória. E aí, novamente, o cético. Por que não são perfeitos todos os espíritos? Deus teria criado todos assim de diferentes categorias? E aí, novamente, voltando, Kardec, daquilo que a gente comentou. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças são o que separam, não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição, e pela mesma razão os homens que não são perfeitos, por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em um contínuo revezamento, já que a gente também fala da pluralidade das existências ou reencarnação. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece o contingente espiritual pelos nascimentos e este alimenta a humanidade, ou seja, morre alguém aqui, volta para o mundo espiritual e alguém no mundo espiritual vem e encarna novamente aqui na Terra. E aí o Kardec coloca mais uma coisa. Os espíritos formam a população invisível da Terra. De alguma sorte, o reflexo do mundo corporal, nele se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos, como se não se despissem de seus prejuízos. Todas as opiniões políticas, olha aí, e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo as suas ideias e o que eles dizem é muitas vezes apenas a sua opinião. Eis o motivo por que não se deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. É sempre bom a gente rever, né, Carla? Sempre bom a gente lembrar disso. O bom é que o Felipe fez essa brincadeira do políticas, olha aí, porque no movimento conservador se diz que Kardec não fala em política, né? E aí está escrito, né, que ele fala em política, mas da forma que ele poderia dentro do contexto histórico absolutista lá que ele vivia, de ditadura, então ele fala levemente, mas é bom a gente frisar para quem estiver no movimento aí tradicional perceber isso. Então, vamos lá, Felipe. Ele coloca, inclusive, são os espíritos que têm opinião política, né? Diga-se de passagem, né? Isso que é interessante. É interessante que, no geral, a gente vê no movimento conservador opiniões contrárias ao que me parece ser coerente com um mundo em progresso. Mas, enfim, né? Vamos prosseguir. Continua o cético. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade? Não descubra a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles, já que, se temos também mais ou menos a mesma diversidade que nós temos aqui na Terra, então, para que conversar com os espíritos? E aí o Kardec diz, quando eles apenas servissem para dar-nos a prova da sua existência de serem almas dos homens, só isto seria de grande importância, ou seja, de descortinar, perceber para a gente que a vida existe com o fim do corpo físico. Isso já é um ponto que nos ajuda a entender o valor da comunicação com os espíritos. Especialmente para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Nós vamos sobreviver a tudo isso que a gente está vendo aqui, inclusive ao desgoverno. Então, é isso que a gente também precisa ter esse cuidado. Acima dessa camada de pessoas, de espíritos de baixa categoria, existem os espíritos superiores que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Então, é esse um outro ponto muito importante da doutrina espírita, que é o despertar do senso crítico. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sob todas as faces. Ou seja, tanto que no livro dos médiuns tem um item que a gente já estudou aqui também, que são a questão da identidade dos espíritos.
o estudo dos espíritos em baixa categoria também são muito importantes, porque ali a gente entende muitas vezes aquilo que a gente não quer passar. E a reunião mediúnica, né, Carla, é uma aula para a gente. Uma aula de vida. Teve uma vez, numa reunião, que um dos espíritos colocou assim, banquete de cartas vivas, porque ali a gente consegue entender as situações que as pessoas vivenciavam exatamente como um alerta para a gente também não passar por essas situações aí. Legal. O Felipe passou a integrar esse ano a mediúnica do Sejus, né? E a gente espera em breve trazer aí um relato de tudo isso que a gente vem construindo ao longo aí do tempo. Então, realmente, quando a gente ouve os espíritos falando e aqueles que estão em outros estágios ainda de evolução, é uma oportunidade de reflexão, né? Até para nós mesmo, porque muitos estão no mesmo estágio que nós estamos, né? A gente não fala que eles são menos evoluídos, querendo fazer uma hierarquia, né? Nossa, muito pelo contrário, dizer, olha, tem muito espírito que está num grau equivalente ao que nós estamos e não atingiram a evolução que para nós está simbolizada na perfeição de Jesus Cristo. Legal. Vou te devolver aí, porque acho que a gente já tem que ir para o encerramento. Tem muito ainda aí, Felipe, que você preparou? Faltam umas 3 coisinhas aqui ainda para Legal. falar. Tranquilo. Estão caminhando para o final, que os outros são menorzinhos. Então, vamos lá. Só fechando aquele raciocínio, Kardec diz o seguinte: quanto aos erros que se podem originar de divergências de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas. É claro que ninguém aprende isso da noite para o dia. Tem as orientações de Kardec, sim, mas nada como uma experiência, nada como ler, lidar com os espíritos, a gente começa a perceber, isso aqui é bom, isso aqui realmente tem que tomar cuidado. E outra coisa que Kardec diz, os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para serem logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Então, é um outro ponto também que é importante. Eles vêm trazendo informações, mas muita coisa depende de nós. É estudar, é pegar, abrir os livros, é lidar com as pessoas, é escutar. É isso que torna-nos verdadeiros espíritos em evolução. Haja vista que quem está aqui é crítico. Se você é crítico do sistema que está aí, então já estamos em meio caminho andado para um mundo melhor. Outro ponto também que é interessante, aí pegando o gancho do que foi falado, a utilidade da prática das manifestações. Admitamos que a coisa esteja comprovada, diz o cético. O espiritismo é reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? De tanto que a gente já comentou aqui. E aí o que o Kardec fala? O mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais. E o espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles. Como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra, e ele nos faz ver como sendo uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. O espiritismo possui, porém, uma outra utilidade mais assertiva. É a natural influência moral que ele exerce. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial, que é basicamente isso, mostrar que existe vida após a morte. O que conflita é que muitas vezes o que a gente traz não bate com o que as pessoas imaginam, já que as tradições muitas vezes não estão de acordo com o que a gente recebe dos próprios espíritos. E isso o próprio Kardec no início teve muita dificuldade de aceitar. Muita gente acha que foi assim, né? Pum, não foi. Foi um período, tanto que foi de pelo menos uns 3 anos de estudo para ele começar a trazer esses elementos por meio do Livro dos Espíritos. E aí, para a gente fechar, loucura, suicídio e obsessão. Até lembrando que a gente passou pelo Setembro Amarelo, é interessante a gente comentar sobre isso rapidamente. Aqui, o cético pergunta: certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação.
Hoje, pelo menos até onde se saiba, não existe tanto embaraço às ideias espíritas, mas durante muito tempo houve um combate mais aguerrido contra o nosso movimento. Então, o que o Kardec coloca é o seguinte: a loucura é um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal, que então se torna uma ideia fixa. E é interessante que, nesse ponto, a gente procura ter um cuidado de nunca dizer que tudo se resolve pela doutrina espírita. Muito pelo contrário. É importante, se a pessoa tem algum mal físico ou um mal mental, que também tenha acompanhamento médico. É preciso que tenha essas duas relações. Mas o que Kardec coloca é que o espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos contar as decepções, os desastres, as afeições contrariadas, as quais também são as mais frequentes causas do suicídio. O verdadeiro espírita vê entre as coisas deste mundo um ponto de vista mais elevado. A gente está chegando lá, né, Carla? A gente vê difícil ainda, né? Mas a gente tenta. Que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem, que afinal somos imortais. No número de causas da loucura, devemos também colocar o medo. E aí até coloca interessante que o medo do diabo, que é uma coisa que até a Igreja Católica, a princípio, tem afastado. Mas, infelizmente, acredite se quiser, Carla, minha mãe é católica, ela acompanha sempre uma determinada TV, especialmente tem um texto que ela gosta muito de rezar o rosário, e um dos padres sempre fala no diabo. Eu fico espantado, porque a gente não vê isso em outros padres. E eu até falei, mas gente, eu fui católico, eu nunca ouvi falar em diabo enquanto eu estive na igreja católica, nem na catequese, mas enfim. Continuando aqui, caminhando para o final. E já tem desarranjado mais de um cérebro. Sabe-se que o número de vítimas que se tem feito ferindo as imaginações fracas com esse painel, que por detalhes horrorosos capricha em tornar mais assustador. Não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que certos espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que muitas vezes têm as aparências da loucura propriamente dita. Esta afecção é muito frequente e independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação é comum e impotente e mesmo até prejudicial, dependendo da situação. Fazemos conhecer esta nova causa de perturbação orgânica, o Espiritismo nos oferece ao mesmo tempo o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o obsessor. O Espiritismo não é o remédio. Aliás, é o remédio, não é a causa do mal. E aí é interessante, para quem quiser aprofundar, tem lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, né, as preces, né, que até a gente estudou aqui também, cara. Aliás, a obsessão também estudamos em Livro dos Médiuns, a questão das preces também estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos um arcabouço bem interessante para quem quiser conhecer um pouco melhor de como o Espiritismo pode ajudar nesses males também colocados. E aí, encerrei. Legal. Claro que eu não vou expor nenhuma pessoa, mas, por exemplo, na mediúnica, né, nós tivemos a oportunidade de trabalhar um caso lá de possessão. E é incrível, né, como a pessoa, isso não dispensa tratamento psiquiátrico, nem psicológico, né, ou psicanalítico, mas como a gente vê melhora na pessoa de uma semana para outra, enfim, como acalma, como muda bastante, como a pessoa começa, é como se arejasse a mente, né, ela começa a conseguir pensar por ela mesma e buscar novos caminhos. Então, para vocês que não viram esse vídeo, lá na playlist e no Sejus nós também temos a playlist, o Felipe dividiu por livros. Tem o livro dos médiuns, onde a gente fala sobre essas questões todas. Então, passem por lá. E para vocês que nos viram, curtam, compartilhem, se vocês puderem, façam uma doação solidária para o canal, se inscrevam. E nós temos outros projetos aí no Sejus, inclusive um que o Felipe está tocando no Facebook, que é toda sexta às 10h30, se chama Face a Face, é mais um bate-papo sobre conjuntura.
e esperamos vocês lá. Então, um beijo grande. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço a todos aqui presentes e curtem, compartilhem, vamos também, coloquem seus comentários para a gente poder esclarecer dúvidas, ter outras ideias, estamos aqui exatamente abertos para esse contato. Então, um beijo enorme, gratidão, Carla, por esse espaço, gratidão, Canal Paz e Bem, e a toda a galera que nos prestigiou e acompanhou o nosso estudo, nosso pequeno trabalho aqui. Legal, gente. Paz e bem. Beijo.